em Jonas. Livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Eu quero hoje ler com você todo o capítulo 1, né? Jonas capítulo 1, a partir do verso 3 até o verso 17. Jonas 1, de 3 a 17. O tema para nós hoje é pare de fugir. Pare de fugir. Amém? Jonas capítulo 1, de 3 a 17, em nome de Jesus. Aí, os meninos conseguiram? Show. Aí. A partir do verso 3, a nossa leitura em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Jonas então se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir da presença de Deus. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta, que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que os socorressem, e lançavam a carga ao mar, para deixar o navio ainda mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então, o capitão desceu para falar com ele. Como você pode dormir numa situação dessas? Disse ele. Levante-se e ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então, a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado aquela terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram eles. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? E Jonas então lhes respondeu. Sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e que fez a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Então lhes disseram, por que fez essas coisas? E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe, o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? E Jonas então respondeu, joguem-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação até a terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram, ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste a tempestade sobre ele. Depois, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros então lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo e adorá-lo. O Senhor fez então que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro desse peixe por 3 dias, por 3 noites. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez? Pai, te louvamos pela palavra, te agradecemos pelo privilégio e oportunidade que nós temos nessa noite, de ouvir a tua voz, de meditar naquilo que o Senhor, ó Deus, tem deixado para nós, a revelação que vem do Senhor sobre as nossas vidas, o alimento para a nossa alma, Pai. Nós pedimos, fala com a tua igreja, fala com cada um de nós que aqui está, meu Pai, ministra sobre nós, fortalece a nossa fé, nos edifica, nos confronta, ó Deus, nos leva ao centro da tua vontade, ó Deus, através desta palavra poderosa, viva e eficaz, em nome de Jesus, ó Pai. Nós pedimos, orando e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, não sei se vocês se lembram, mas no domingo, dia 7 de junho, o pastor Marco ele iniciou essa série de pregações, falando um pouco sobre esse segundo chamado de Jonas. Eu digo segundo chamado, porque muitas pessoas acreditam que esse é o chamado de Jonas, mas Jonas já era profeta há muito tempo, ele exercia a sua vocação e o seu chamado lá no meio do povo e da nação de Israel. Aqui o que acontece é que ele agora recebe uma nova comissão de Deus, uma nova ordem de Deus. Deus agora dá a Jonas um novo desafio. O desafio que talvez fosse muito maior para Jonas do que ele poderia imaginar, que era pregar o evangelho aos próprios inimigos. Deus ordena que ele vá e anuncie a mensagem de arrependimento a uma nação que durante muito tempo oprimia o povo israelita, que fazia maldades, atrocidades com aquele povo, e Deus então chega diante do seu profeta, diante do seu servo, que já era respeitado, que já ocupava uma posição, um cargo dentro da nação de Israel, como profeta daquele povo, e dá a ele agora uma nova missão, dá a ele agora uma nova responsabilidade, ir até os habitantes da grande cidade de Nínive, que era o capital da Assíria, e ali pregar a palavra do Senhor e anunciar arrependimento ao coração daquele povo.
Ao contrário do que muitas pessoas elas pensam, quando Deus chama Jonas, é porque Deus está incomodado apenas com o que Nínive está fazendo. Deus, ele chama Jonas e levanta ele para pregar, porque ele está preocupado com os pecados dos ninivitas, aquele povo cruel, um povo realmente cruel, um povo que no palácio lá do rei, do seu governante, haviam quadros pintados das batalhas que eles venciam, eles penduravam nas paredes como um troféu ali, as imagens dos cadáveres dos seus inimigos ali, sanguentados, cabeças cortadas, botavam em lanças e botavam em cima dos seus muros, como se fosse para eles motivo de honra, de alegria, de vitória, de fato, a sua maldade e todo o mal que eles realizavam sobre cada pessoa. No entanto, quando a gente começa a estudar esse livro, a gente percebe que, na verdade, Deus chama Jonas não apenas por causa dos pecados de Nínive, mas também por causa dos pecados do seu povo. Deus, ele levanta aquele profeta, não apenas para falar ao coração daquele povo, mas também como algo pedagógico para a sua própria nação, para o seu próprio povo, que estava indo em um caminho completamente oposto àquele que o Senhor havia dado, que a gente vai encontrar lá em Gênesis, no capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, quando Deus, ele está falando com Abraão, está dando a promessa a Abraão, e ele diz que Abraão e a sua descendência, eles tinham uma missão, uma responsabilidade, eles tinham que ser bênção para todos os povos da terra. E o que nós vemos é que o povo de Israel, eles fecham os olhos para essa direção que Deus dá, e eles querem se fechar, eles querem ficar só entre eles, está tudo legal, está tudo bom, está tudo bacana entre a gente, não tem por que a gente sair daqui, ir lá para fora, fazer, pregar. Eles tinham uma concepção completamente oposta àquilo que Deus estava direcionando para a vida deles. Então Deus, ele começa a mover algumas coisas, para tirar o seu povo do lugar, e conduzir o seu povo para o caminho, para o centro da vontade dele. E a gente vê que isso acontece ao longo da história, por diversas vezes. Quando a gente vai olhar, por exemplo, lá no Novo Testamento, a gente vê isso. Os cristãos recebem uma missão: vocês serão testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. O que a igreja faz? Eles ficam parados em Jerusalém, porque Jerusalém está bom. Aqui em Jerusalém está legal, está confortável, está muito bacana. O povo gosta da gente, a gente tem aceitação do povo, o povo olha para a gente, e é tão legal, é tão bacana o que a gente está vivendo. É comunhão, é alimento para cá, é casa que abre para lá, é a gente pregando aqui, muito milagre acontecendo. Para que a gente vai sair daqui e levar isso para lá, sendo que aqui está bom? A gente está ganhando, Jerusalém é nossa. Aí Deus faz o quê? Deus permite uma perseguição. Começa-se algo para que a igreja se mova. Com a perseguição, com a morte de Estevão, começa-se uma perseguição contra os cristãos, de maneira tal que os cristãos começam a sair de Jerusalém e ir para outras cidades, para outros países, para outras nações, e no caminho o que eles fazem? Pregam uma palavra. Eles começam a cumprir o que Deus havia ordenado. Ou seja, algumas coisas acontecem na nossa vida porque Deus deseja nos tirar do nosso comodismo. Deus, ele permite que algumas coisas venham em alguns momentos e batam na nossa porta, porque a gente, às vezes, está muito calmo, a gente está naquele lugar da inércia, aquele lugar preguiçoso, gostoso, calmo, tudo tranquilo, tudo na paz, e Deus, ele está querendo nos levar a uma dimensão mais profunda. Deus quer nos levar a dar passos em direção à vontade dele, e para que isso aconteça, ele fala, ele bate na porta, mas quando a gente resiste, quando a gente finge que não está escutando, Deus começa a mexer algumas coisas. Deus começa a botar a mão em alguns lugares. Deus começa a nos incomodar, porque quando Ele nos incomoda, a gente se mexe. E a gente começa então a entrar dentro da vontade dEle. Portanto, esse livro, ele não fala apenas de Deus tratando os pecados dos ímpios, mas principalmente os pecados do seu próprio povo. É Deus aqui convertendo aqueles que estão dentro primeiro, para só depois alcançar aqueles que estão lá fora. Aqui a gente percebe que há uma ilustração muito clara no texto, né? É como se os pecados subissem, chegassem lá nas narinas de Deus, e Ele é todo santo. João vai falar claramente que Deus é luz e nele não há o quê? Treva nenhuma. Sem santidade o homem não verá a Deus. Ele é todo santo, Ele abomina o pecado. Deus é santo. Quando os pecados chegam, aquele cheiro, aquele odor chega lá em cima, aquilo incomoda, aquilo começa a mexer. E Deus fala: eu preciso começar a mexer. Mas não é só Nínive. São os pecados da própria nação de Israel que começam a incomodar a Deus. E Deus então, Ele não chama Jonas para resolver o problema. Quem resolve esse problema é o próprio Deus. Ele está usando Jonas para mostrar como o próprio povo dele estava distante daquilo que Ele havia determinado e estabelecido para que eles vivessem. Ou seja, eles olhavam para Nínive e falavam assim: nós somos bons. Deus, Ele nos escolheu e nos chamou. Aquele povo não vale nada, eles não merecem nada, são abutres, são miseráveis, eles não são dignos do amor e da graça de Deus. E Deus mostra para eles: deixa eu te mostrar uma coisa, nem vocês são. Vocês não foram escolhidos por mérito algum. Vocês foram escolhidos e chamados apenas pela graça e pela misericórdia de um Deus que nos alcançou e que nos redimiu e que mudou a nossa vida. E a lição aqui é muito clara.
E quando o pecado chega, Deus se move. Eu não sei vocês, eu sou extremamente sensível. Meu olfato, ele é assim, sensibilíssimo. Lá em casa, a Jéssica, por exemplo, não sente cheiro de nada. A Jéssica lá em casa, se eu não estiver em casa, se tiver comida estragada, ela só vai sentir depois que ela comer. Ela não sente cheiro. Esse dia eu cheguei lá em casa com um macarrão estragado. Eu cheguei para comer o macarrão, na hora que eu cheguei na panela, eu falei, esse macarrão já foi. Ela, não foi não. Eu falei, não, esse macarrão já foi. A Maria está lá na sala com o macarrão na boca, parada assim, ela, hã? Tipo assim, né? Comi o macarrão estragado, tipo, né? E agora, o que vai acontecer? Eu falei, não, filho, o seu tá bom, é só da panela. Ficou ali muito tempo, estragou, né? Já foi. Falei com a Jéssica que lá, se eu não estiver em casa, a polícia está esperando entrar e arrombar, achar que está tendo ocultação de cadáver lá dentro. Se tiver alguma coisa estragada, ela não sente cheiro de nada. Ela não sente cheiro de nada, ela não nota, ela não percebe nada. E me incomoda, eu sou sensível. Se vai fazer, ela ama peixe, eu não gosto de peixe. Eu falo com ela, quando eu viajar, você faz peixe. Que aí fica tranquilo. Mas aí você faz, se eu sair na segunda, você já faz na segunda. Porque dá tempo, quando eu voltar, o cheiro já ter saído de tudo. Eu abomino o cheiro, eu sinto, aquilo me incomoda profundamente. Eu imagino que é a mesma coisa que acontece com Deus. Quando aquele negócio começa a chegar ali em cima, ele fala, esse negócio não está dando certo. O negócio está começando a feder demais. O pecado está começando a feder muito, está ficando um cheiro muito insuportável. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me mover. E ele então desperta o seu profeta. E ele chama o seu profeta para cumprir uma missão de uma forma muito clara. Mas Jonas, assim que recebe a missão, ele se apronta e sai, mas ele vai na direção oposta, e ele dá início então a uma série, uma sucessão de fugas sem sucesso. Jonas, ele era e ainda é aqui na leitura presente do texto, uma representação de um povo marcado pelos pecados da desobediência e da omissão. Deus então, ele estava se levantando aqui para curar o seu povo, para curar aquela nação, contudo era necessário parar de fugir e deixar que Deus trabalhasse no coração daquele povo. Nessa noite eu quero falar um pouco sobre esses pecados que eu mencionei aqui e encorajar a todos nós para que nós possamos deixar as rotas, os caminhos de fuga da nossa vida e nos entregarmos a Deus para que Ele opere poderosamente nas nossas vidas e através das nossas vidas. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o pecado da desobediência. Quando nós falamos de obediência, a gente está falando naturalmente de uma batalha que acontece, uma batalha severa que acontece dentro de nós, porque obediência automaticamente não implica em algo fácil. Obediência é algo que incomoda. Obediência, ela nos confronta. Geralmente, quando você precisa obedecer alguma coisa, é porque você está com o desejo de fazer o oposto, mas você precisa se acautelar, abaixar um pouquinho a orelha, ficar quietinho ali e falar, olha, não é o que eu queria, mas eu vou obedecer. Geralmente, quando eu preciso falar com a Maria e ela tem que me obedecer, é porque ela quer comer mais doce. Mais doce, mais doce, mais doce, mais doce. Eu preciso falar não. E ela fica brava. Mas ela precisa o quê? Obedecer. Obediência implica de nós, ela requer de nós sacrifícios. Obedecer é naturalmente desafiador, porque exige de nós uma postura contrária, totalmente contrária àquilo que instintivamente a gente gostaria de fazer. Eu, por exemplo, poderia falar, eu não queria estar aqui, queria estar em outro lugar, mas eu obedeço e venho. Eu gostaria de fazer outra coisa, mas eu obedeço e estou fazendo. Obediência, ela é um negócio que para nós, ela mexe com a nossa estrutura, ela nos leva justamente, na maioria das vezes, ao oposto daquilo que a gente quer e daquilo que a gente deseja, daquilo que é mais cômodo, confortável para a gente. E isso aqui é visto e comprovado em muitas passagens das Escrituras. A gente vai ver, por exemplo, uma vez que Davi estava fugindo de Saul, e Saul quer tirar a vida dele, ele faz o quê? Ele sai correndo, ele foge, e ele esconde numa caverna. Lá se junta com mais cerca de 400 homens que também estão tristes, desanimados, todo mundo numa deprê total. E Deus então aparece para Davi e fala com Davi exatamente aquilo que Davi não queria ouvir. Davi, sai daí e vai para o lugar exatamente aonde Saul está. Você está fugindo dele. Eu estou te mandando ir para onde ele está. Obediência, é confronto. A gente percebe os discípulos, por exemplo, com Jesus. Eles acabam um discurso de Jesus, Jesus fala assim, olha, eu vou para o monte orar, entrem no barco e atravessem para o outro lado, eu vou alcançar vocês. E eles fazem o quê? Entram no barco, obedecendo e atravessam. Quando chega na metade do mar, de madrugada, começa uma tempestade absurda. E eles não sabem, não conseguem contornar a situação. Homens que viviam da pesca, homens acostumados ao mar, mas não sabiam o que fazer, não conseguiram resolver o problema, estavam temendo pela própria vida. Até que Jesus aparece e acalma a tempestade. Mas uma coisa interessante é que Jesus não é aquele que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece. Ele já sabia que tinha uma tempestade a caminho, e ainda assim ele diz, vocês entrem no mar, vocês vão em direção a uma tempestade, e eles foram, e viveram, passaram pela tempestade, porque a obediência não nos leva, na maioria das vezes, a lugares que a gente gosta, a coisas doces, agradáveis para a gente. A obediência muitas das vezes nos levará a desafios grandiosos, ainda maiores, porque ela nos aperta, ela nos comprime, e Deus, Ele ensina isso para a gente, porque através da obediência é onde Ele trata o nosso ego.
onde ele trata nosso orgulho, onde ele mexe com as nossas vaidades. Obedecer sempre vai ser custoso e contrário àquilo que os discursos deste mundo têm ensinado para a gente. Os mestres deste século, eles ensinam a autopreservação, os caminhos mais fáceis. No entanto, Jesus, que é o mestre supremo, ele não nos ensinou o caminho das conveniências, pelo contrário, mas da obediência. Ainda que doa, ainda que seja difícil. Eu não vou sofrer por causa da obra do Senhor, eu não vou mais me desgastar por causa disso, eu não vou mais fazer isso, não vale a pena. O que não vale a pena? A obra do Senhor, daquele que te amou, que te chamou, que sofreu por você até a última gota de sangue na cruz. Aquele que todos os dias nos sustenta e nos conduz com a sua mão, com a sua fidelidade. A gente sempre tenta se esquivar e se esconder. Não, eu vou ficar até aqui que está bom, porque eu não quero me envolver mais. Não, eu não quero sofrer mais, eu não quero... Deus, Ele nos chama para nos envolvermos, e a obediência, muitas das vezes, nos custará algumas coisas, certamente nos incomodará, mas Deus usará de todas essas coisas para nos conduzir por um caminho abençoado, onde todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito, não o propósito particular, mas o propósito estabelecido por Deus. O que nós vemos hoje é que há muitas pessoas com disposição para fazer o que Jonas fez, desobedecer. Você viu a prontidão? Deus falou com ele, na mesma hora ele fez o quê? Ele se aprontou e partiu. Só que ele foi para o lado errado. Ele foi para outra direção. Uma pessoa pronta e disposta. Para quê? Para desobedecer. Para fazer o que dá na telha. Para fazer o que quer. E o que mais tem hoje é gente pronta para fazer o que quer. Jonas, ele foi na direção oposta daquela que Deus ordenou para ele. Ele teve uma prontidão muito grande para seguir os desejos do seu próprio coração, a sua obstinação, e não a palavra de Deus. Ele obedeceu até uma certa parte, até um certo momento, mas a sua intenção era totalmente oposta àquilo que Deus havia lhe pedido, àquilo que Deus havia lhe estabelecido. Ele acreditava, como todo bom judeu, que a salvação, ela vinha do judeu e era só para o judeu. Ninguém mais vai ser salvo nesse negócio. Ninguém precisa. Quanto mais um povo que fez a gente chorar e sofrer. Mas eles não entenderam que a salvação vinha deles, mas não era só para eles. Eles seriam abençoadores de todos os povos e nações da terra. Vocês precisam se mover, vocês precisam ir, vocês precisam falar, pregar, anunciar, vocês precisam fazer a diferença aonde vocês estiverem. Mas eles não estavam dispostos a obedecer, eles preferiam fazer as coisas da própria maneira, e muitas pessoas estão assim. Muitas pessoas querem servir a Deus do jeito que elas acham que é mais certo assim, e elas querem fazer assim, elas estão até dispostas a servir, mas elas não estão servindo a Deus, elas estão servindo a elas mesmas, porque é conveniente, é o que é mais agradável, é aquilo que é mais fácil para mim. Elas estão cheias de energia para realizar muitas coisas, mas nada do que elas se dedicam a fazer é em obediência àquilo que Deus está pedindo e estabelecendo. Elas trabalham muito apenas para satisfazer os seus próprios anseios e projetos. Elas são o centro de tudo aquilo que elas fazem, e não Deus. O objetivo delas é realizar as coisas como elas querem e não como Deus tem designado. Por mais que algumas coisas pareçam dar certo quando a gente tenta por esse caminho, no final é como se Deus estivesse dando corda. É o que ele faz com Jonas. Você percebe que coisa interessante? Jonas, ele arruma, vai, mas no meio do caminho ele desvia, ele vai para o outro lado. Aí ele chega num porto, lá na cidade de Jope, e lá ele chega na hora exata de pegar o navio para Tarsis, que era a cidade, naquele tempo, quando a gente vai olhar a geografia do oceano, era a última cidade que os portos e os navios iam, porque não tinha tanto conhecimento do mar, não se sabia para onde o mar ia, então as navegações eram curtas. Tarsis era a última cidade, era como se ele pega um trem, e Tarsis é o último ponto, é a cidade mais distante. Ele conseguiu chegar na hora de pegar esse barco estava lá, ele conseguiu encontrar passagem, conseguiu comprar a passagem, e foi. Está tudo fácil. Dá até para pensar assim, nossa, eu acho que eu entendi errado, está tudo cooperando, Deus, eu entendi Deus falar errado, mas Deus está abençoando agora, está tudo dando certo, porque, poxa, olha só, como que ele vai fazer isso, né? Está tudo dando certo, é porque Deus está nesse negócio, rapaz. Eu estou no caminho certo, eu entendi errado quando Deus falou, eu acho que eu estava, sei lá, imaginando outra coisa, e agora está dando tudo certo para mim. Agora eu estou no caminho certo, porque está tudo acontecendo naturalmente, né? O cara chega e pega, gente, ele é um profeta, ele não tem trabalho formal, ele não é um cara que tem dinheiro. Ele vive, assim como todo religioso, líder religioso daquele tempo, daquilo que o povo lhe dá. São as ofertas, são os dízimos. Ele não tem dinheiro assim para nada, tirar a passagem para o lugar mais longe, provavelmente era a passagem mais cara, e dá assim de boa. Não toma aqui. As coisas estavam muito fáceis para ele. Deus estava dando corda. Até o momento que ele mesmo se embolou com a corda, e Deus vai e puxa a corda, agora vem para cá, que eu vou te mostrar o que está acontecendo, e nós vamos ter uma conversa séria. E Deus faz isso. A história de Jonas nos mostra que nem sempre quando as coisas estão fáceis é porque Deus está no meio. Tem coisa que vai acontecer fácil na sua vida, fácil, você vai falar assim, é Deus, e não é não. Não, esse aqui é o caminho, e não é o caminho.
Deus nos dá a corda, Ele já falou, Ele já ministrou, Ele já ensinou, Ele já disse, e a gente insiste em ficar saindo, insiste em pegar atalhos, e Ele vai dando corda, às vezes Deus está te dando corda, e vai indo, e a corda vai indo, enquanto você não acorda, a corda está indo, chega uma hora que chega o limite, acabou, é o que acontece com Jonas, e Deus então começa a tratar com ele de uma forma muito poderosa, ele foge, e Deus o encontra naquele lugar, e Deus começa a trabalhar com ele vive muitos milagres, mas nada disso mostra que Deus está com ele. Coisas fáceis não significa que Deus está no caminho, que é Deus que está fazendo, que é Deus que está com a gente. Pelo contrário, a gente precisa estar atento. Deus dá corda para mostrar que seguir os impulsos do próprio coração é perigoso e desastroso. Deus permite que Jonas ele caia na própria emboscada que ele armou, para mostrar a sua religiosidade, a sua dureza, o seu orgulho, e que isso só levaria ele para o abismo mais profundo. Deus nem sempre está naquilo que nos é mais agradável, e Ele nos chama para o caminho da obediência. Precisamos obedecer a Deus. A palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Obediência quero, e não sacrifícios. Deus, Ele, de uma forma muito clara, Ele nos ensina que nós precisamos, como povo dEle, trilhar um caminho reto. Um caminho que seja compatível, um caminho que seja dentro de tudo aquilo que Ele, pela sua palavra, tem nos estabelecido. Por mais difícil que seja, por mais que isso exija de nós precisamos obedecer ao Senhor. Você pode estar passando por momentos difíceis, tem que tomar decisões complexas na sua vida. Eu digo para você nessa noite, Deus está te chamando para o caminho da obediência. Não para o caminho da facilidade, mas para o caminho que Ele tem preparado para você. E por mais que esse caminho seja difícil em alguns momentos, Ele está ao seu lado. E é melhor você passar pelas maiores turbulências da sua vida, se essa é a vontade de Deus para você, do que estar numa completa bonança, e essa não ser a direção de Deus para a sua vida nesse tempo. É melhor estar nas mãos de Deus, no cuidado de Deus, naquilo que Deus estabeleceu e quer, do que estar por um caminho que parece bom, mas que está nos conduzindo a um abismo muito profundo. Obedeça a Deus, obedeça ao Senhor. O segundo pecado que eu quero falar é o pecado da omissão, e a omissão é um pecado que está ficando cada vez mais comum hoje aí no mundo, inclusive dentro da igreja. Omissão é quando nós deixamos de fazer aquilo que é necessário, aquilo que é certo, abandonando a nossa responsabilidade. O que a gente vai perceber aqui é que no decorrer da viagem para Tarsis, Deus ele envia uma grande tempestade, uma tempestade impetuosa, que era tão forte que o texto vai dizer para nós que o barco estava para se despedaçar. Imagina bem, um barco despedaçar é porque o negócio estava feio, não era uma chuvinha de verão não, era uma tempestade grandiosa, e tão grande, que aqueles homens eles percebem que aquela tempestade não é normal, ela tanto não é normal que na mesma hora eles imaginam, isso é a fúria de algum Deus, porque alguém fez alguma coisa errada. Não é uma tempestade qualquer que está aqui sobre nós, que a gente já viu, que a gente já passou. Essa tempestade ela é mais profunda, ela é devastadora, e eles então começam a orar, o barco começa a chacoalhar de um lado para o outro, eles começam a clamar, eles começam a orar, cada um aos seus deuses, e eles começam a jogar as coisas fora, eles jogam alimentos, eles jogam outras coisas que estavam ali, roupas, bagagens para o mar, isso é uma direção marítima, é justamente para tirar o peso do barco, você vai tirando para tentar impedir que o barco afunde mais rápido, e eles começaram a fazer isso, jogaram tudo para fora, até que eles se lembraram que tinha um homem lá dentro, lá embaixo no porão, e aí o capitão vai lá, ele chega lá, o cara está dormindo, profundamente, humanamente falando, é o sono que eu preciso, durmo mal, tenho dificuldade para dormir, acordo fácil, mas Jonas, nem no meio da tempestade acordou, o sono da incredulidade, o sono da religiosidade. Então aquele homem acorda ele e fala, rapaz, levanta, como é que você pode dormir numa situação dessa? Ora ao teu Deus, quem sabe ele vai ouvir, porque ninguém lá fora está tendo resposta, todo mundo está orando, cada um para um Deus, deve ter mais de 1000 deuses sendo acionados num momento como esse, mas nenhum deles aparece, nenhum deles faz nada, quem sabe é o seu que vai mudar esse quadro. E Jonas faz o quê? Ele ora? O texto mostrou Jonas orando? Não. Jonas se omite. Ele sabe que a culpa é dele, ele vai assumir essa responsabilidade depois que lançam a sorte, né? Aí sai lá que é Jonas que é o culpado, ele vai falar, sou eu mesmo, estou fugindo de Deus, eu sirvo ao Deus dos céus, é crente, nessa hora ele é até crente, né, rapaz? Imagina, ele botou o terno na hora, quem é você, de onde você veio, a quem você serve? Eu sou Jonas, israelita, eu sirvo ao Deus, criador dos céus, da terra. Deve ter soltado até uma rajada de língua estranha na hora, nessa hora ele virou crente, mas esqueceu que estava no caminho da desobediência. Nessa hora ele cresceu, mas logo ele diminuiu, e ele se omite. E o que a gente precisa fazer então, homem, para acabar com essa tempestade? É simples, gente, vocês só precisam me jogar no mar. Você percebe o problema? Ele é o problema. O barco está afundando, todo mundo vai morrer se o barco afundar. O que ele faz? Vocês precisam me jogar para fora. Aquele cara não podia pular, não? Por que você não pula? Você vai poupar a gente, cara. Por que você mesmo não se joga lá embaixo? Já que o seu é o problema. Já que o homem lá em cima quer acertar as contas é contigo, não com a gente. Mas o que ele está falando? Olha, só tem um jeito. Eu preciso sair desse barco. E eu não vou sair. Eu não vou pular.
Vocês vão ter que me jogar. Olha. O que ele faz? Ele joga o peso da responsabilidade para outro. Quando a gente se omite das nossas responsabilidades, a gente joga os fardos para os outros. Fardos que não são deles, mas que a gente automaticamente pega e fala assim, agora é seu, toma, é presente. Eu não vou fazer. Eu tinha que fazer, eu sei o que fazer. Gente, Jonas, ele nem precisava pular do barco. Jonas só precisava dobrar o joelho. Falar, Deus, eu errei. Eu fiz errado. Eu sou um miserável, eu fugi do Senhor. Estava tentando de todo jeito ir para o lugar mais longe, mas eu já percebi que não dá, e eu estou arrependido. Nós vamos fazer a volta e voltar para o porto de novo, e eu vou descer e vou ir para onde o Senhor quer que eu vá. Mas o Senhor acalma a tempestade e resolve o negócio. Não poderia ser assim? Acalmou a tempestade, na da minha volta, porto, eu desço, eles seguem e eu vou, e acabou. Mas o que ele faz? Não, o bicudo, ele cruza os braços, faz beicinho e fala, não vou. Não. É igual a Maria quando a gente fala com ela que não pode. Não quero, não vou dar o braço a torcer. Eu vou ficar aqui, se vocês quiserem, vocês me jogam. Eu não vou pular, eu não vou voltar, eu não vou orar. Ele faz isso. E o que tem de crente assim, gente, é um absurdo. É os crentes mimimi. Eles beicinho para cá, beicinho para lá. Omissão. Não assumem a sua responsabilidade, não fazem o que é preciso fazer e automaticamente vai jogando sobre os outros fardos e pesos que eles não deveriam carregar. Aquele povo tentou de tudo. Que aí agora que ele joga o fardo para o povo, o que o povo faz? Agora é responsabilidade nossa. Mas como é que nós vamos fazer? Se nós jogar esse homem, ele morrer, Deus quer acertar as contas com ele. Se esse homem morre, o que vai acontecer? Aí nós que vamos ser culpados, porque aí eles começam, Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia da gente. Não sabe o que fazer. Nós já tentamos remar para não dar certo, a tempestade é muito forte. Nós já jogamos comida para fora. Pensa bem, depois de ter jogado comida, jogado roupa, um monte de coisa, eles tentam remar para não jogar o cara para fora do bar. Ou seja, gastam uma energia danada, um esforço tremendo, e se cansam ainda mais, ficam ainda com mais fome, tentando não fazer o que precisavam agora fazer. Para no final eles entenderem, não tem jeito, a gente precisa jogar esse cara para fora mesmo. E que Deus não nos impute a culpa de nada que acontecer com ele. E então eles pegam Jonas e lançam Jonas para fora do barco. Eles perderam muitas coisas e se desgastaram demais, porque também estavam agora se omitindo da responsabilidade que tinha sido jogada sobre eles. E tem muito homem dentro de casa perdendo suas casas, porque não assumem sua responsabilidade como homem. Tem muitos líderes que estão perdendo ministérios inteiros, porque são omissos. A omissão, ela mata. A omissão, ela destrói aquilo que Deus colocou diante de nós. Se nós formos omissos com aquilo que Deus tem confiado a nós, o caminho é um só. Destruição. A gente perde. Acaba. Deus não nos chamou para o pecado da omissão. Pelo contrário, Deus nos chamou para a gente assumir as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, e trabalhar, e fazer, e ser aquilo que Deus determinou e ordenou para nós. E nós precisamos entender isso. Nessa noite, Deus está falando conosco. Deus está falando com muitos homens neste lugar. Marido, em nome de Jesus, você está correndo o risco de jogar para fora, você está jogando para fora o seu casamento, os seus filhos, a sua esposa, por causa de pecados, por causa de omissão, por causa de coisas que você não deveria estar fazendo. E deixando de fazer o que você precisa fazer. Esposas, pelo amor de Deus, abram seus olhos. Filhos, homens, empresários, vocês estão perdendo coisas muitas das vezes, porque em vez de jogar para fora o que precisa ser jogado, vocês estão jogando outras coisas, coisas aleatórias, que parecem, não, vou tirar uma comida e vou jogar lá fora, vou tirar essa melancia e vou jogar para fora, não, eu vou tirar esse melão e vou jogar para fora. A gente vai tirando coisas essenciais e vai deixando de tirar o que precisa. Irmãos, o pecado precisa ser tirado. A gente precisa arrancar o pecado. A gente precisa acabar com esse mal na nossa vida, de todas as maneiras possíveis. A gente precisa se colocar diante do Senhor e permitir que o Senhor nos leve a esse lugar de dependência, de obediência e de ação, de atitude. Nós não podemos ser omissos, não podemos ser desobedientes. E hoje o Senhor está nos chamando para a gente parar de fugir. Parar de tentar correr, achar caminhos, brechas, atalhos, estratégias e de fato nos entregarmos a Ele. Jonas, ele provavelmente não conhecia aqui o Salmo 139. Ou pelo menos se sabia, ele se esqueceu dele. Para onde fugirei de ti? Suba ao céu? Lá você está. Se eu vou no mais profundo abismo, está lá também. Se eu for para a galáxia mais distante do último planeta da galáxia, lá você vai me ver. Eu não tenho aonde. O que nós estamos vendo aqui, quem aqui já brincou de esconde-esconde com criança? É a coisa mais linda do mundo. A tia Rai com certeza, né? Tia Rai com certeza. Vamos brincar de esconde-esconde. Tá. Conta aí, papai, que eu vou esconder. Tá bom, vai lá, filha, que eu vou contar. Aí conta até 10. Quando eu conto até 10, ela está aqui. Ó. E assim, não está me vendo. Esconde atrás da cortina e o pé está lá embaixo. Isso é outra. É a mesma coisa, tentar esconder de Deus. É a mesma coisa de brincar de esconde-esconde com criança. Você tem que fingir só que não está vendo. Porque você sabe onde ela está. Você pega a criança, ela tampou ali, não estou vendo, mas sumiu. Festa toda.
Para ela é aquilo ali. E tem gente que faz isso com Deus também. Acha que está fugindo. Não pode fugir de Deus. Não há como fugir de Deus. E nessa noite Deus está dizendo isso para nós. Não dá para você ficar pegando as rotas de fuga. Deus está te chamando. Deus está te atraindo. As lutas, os problemas, as batalhas, tudo que você está vivendo não é para o seu mal, mas é Deus. Ele está te puxando, Ele está te atraindo. Ele quer te levar para o lugar da oração. Ele quer te levar para o lugar da intimidade. Ele quer te levar para o lugar da comunhão. Ele quer te fazer crescer espiritualmente. Ele quer te tirar do lugar cômodo e te levar a um lugar, a uma dimensão muito maior do que você imagina. E Ele está te chamando nessa noite. Para de se esconder de Deus. Para de tentar, como uma criança, se esconder do Senhor. Porque não há como fazer isso. A gente julga Jonas, a gente ri de Jonas, mas a verdade é que a gente tenta fazer a mesma coisa ainda hoje. E Deus, Ele hoje está nos chamando para sair dos caminhos fáceis, dos caminhos cômodos e ir ao lugar da presença do Senhor. O Deus que vê todas as coisas, Ele está nos chamando para que a gente se entregue a Ele, de todo o nosso coração, para que Ele cumpra em nós e através de nós a sua vontade em nome de Jesus.